E aí, pessoal, o Grêmio já está em Quito. Quem é titular, quem é reserva? Olhem a curiosidade do que nós vamos conversar a partir de agora. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Sem antes, no primeiro comentário, você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra por mês, com investimento de R$67. Não é nada mirabolante. Entre no link e entenda um pouco mais sobre esta oportunidade. Gente, o Grêmio viajou hoje para o grande jogo de quarta-feira contra a equipe do Independiente Del Valle pela Copa Libertadores da América, lá em Quito, na altitude de Quito, e no duro jogo que o Grêmio tem pela frente. Mas eu tenho uma curiosidade para colocar para vocês que pode sim mexer com algumas situações, sobretudo em cima da leitura do que a gente vai enfrentar no jogo. O Grêmio já esteve em Quito. No último jogo do Grêmio na Libertadores, o Grêmio foi a Quito. Vocês vão lembrar, o Grêmio contra o Ayacucho jogou em Porto Alegre, fez 6-1 com os titulares ainda e deu folga para os titulares, para todos eles. E ficou com um grupo para jogar o início do Gauchão e também jogar essa partida lá em Quito contra o Ayacucho, que o Grêmio podia perder, inclusive, por 5-0 que estaria classificado. Por 5 não, por 4-0 que estaria classificado na Libertadores. Vocês lembram? Pois é, o Grêmio, e é sobre isso que eu quero colocar, olhem a curiosidade que a gente vai avançar para ter o entendimento do dinamismo do futebol e como ele é rápido, como as coisas acontecem muito rápidas. Vamos lá. O Grêmio naquele dia, ele venceu 2-1, vocês vão lembrar, um gol do Ricardinho bem no fim do jogo. Mas o Grêmio naquele dia foi com um time completamente reserva, inclusive o Renato não foi. O Alexandre Mendes é que comandou, curiosamente vai comandar, mas por outro motivo dessa vez. O Grêmio jogou com Breno no gol, o que na época era o terceiro goleiro, quase quarto, porque o Júlio César já tinha saído, era o terceiro. Breno era o goleiro. O lateral direito era Wanderson. A zaga naquele dia era Juan e Rodrigues. Juan e Rodrigues. E na lateral esquerda, o experiente para dar suporte para os meninos, Cortez. O meio-campo do Grêmio tinha Lucas Araújo e Darlan, os dois volantes. Depois o Lucas Araújo deu lugar ao Fernando Henrique, mas Darlan era o outro volante. O Darlan que ainda ali se mostrava em crescimento, mas estava ali. E depois, como meia, Tassiano, que nem jogador do Grêmio é mais, pois Tassiano saiu naquele dia para dar lugar a Pedro Lucas. E na frente, o Grêmio tinha Ferreira aberto pela esquerda, Gui Azevedo aberto pela direita e Ricardinho na frente. O Ricardinho que deu lugar para o Léo Pereira. Olhem o que é o futebol e como ele mexe rapidamente as peças. Vocês têm ideia do time titular que está sendo programado para jogar contra o Independiente Del Valle como a força máxima do Grêmio em razão de algumas lesões? Breno, Wanderson, Juan, Rodrigues e aí sai Cortez, que foi o titular ali, para entrar Diogo Barbosa. No meio-campo, Darlan. E sai o Lucas Araújo, que inclusive não é mais do Grêmio, foi emprestado, para entrar Matheus Henrique, outro menino. Tassiano, que não joga, porque também já foi emprestado, joga Pinares. Pinares, o Pedro Lucas, por exemplo, sequer foi relacionado, assim como não havia sido no Grenal, a gente não sabe o motivo desse esfriamento aí do Pedro Lucas, que entrou bem. Pois aí a gente avança. Na direita joga Alisson, mas com boa chance de Alisson começar a ser acossado por Léo Pereira. Essa é a verdade. Na esquerda, Ferreira é o titular da posição. E na frente, sim, Ricardinho, que perde espaço, deixa lugar para Diego Souza, que é o titular da posição. O Grêmio, assim, vai para o enfrentamento, curiosamente, com Breno 1, Wanderson 2, Juan 3, Rodrigues 4, Darlan 5, Ferreira 6. Mais de 50% do time do Grêmio era o time que há um mês atrás era reserva. Era reserva. Aí vai se dizer, pô César, mas o Kahneman volta. O Kahneman, o Jeromel,
É verdade. Só que o Grêmio fez, colocando esses meninos, corpo para eles mesmos. E é sobre esse aspecto que eu quero que a gente raciocine. Como é importante tu dar espaço para que esses meninos virem referência. Se não fosse assim, não seriam referência. Nós iríamos sempre patinar na história de imaginar sem entender que eles pudessem ali resolver. Alguém tem dúvida sobre Breno? Alguém tem dúvida sobre Wanderson? Alguém tem dúvida sobre Juan? Alguém tem dúvida sobre Ferreira? Alguém hoje tem dúvida sobre Darlan? Não, por um simples motivo. Eles jogaram. E nós vimos eles jogando e apresentando muitas vezes mais do que aqueles antigos titulares, jogadores que, em tese, como Tassianos, como jogadores que não estavam apresentando muito mais do que a gente imaginava. O próprio David Braz, que está relacionado, mas que dificilmente deve jogar. Futebol tem essa loucura. E essa loucura que a gente insiste é botar para jogar, ver na arena, ver dentro do campo, entender dentro do campo, para que a gente possa, aí sim, fazer uma avaliação concreta. Eu estou dizendo com isso que eles vão ganhar lá? Claro que não. O jogo lá é muito duro. O que eu estou dizendo é que esses meninos que estão indo para o jogo lá agora, estão indo com mais casca porque tiveram oportunidade antes que a gente pudesse, sobretudo, dizer, realmente, eu não tenho por que jogar com o Paulo Vitor, já que eu tenho o Breno. Realmente, eu não preciso botar o Paulo Miranda, já que eu tenho o Juan. Eu não preciso botar o Vitor Ferraz, porque eu tenho o Wanderson. Essa é a leitura e é em cima dessa realidade que me parece que o Grêmio vai para esse jogo com um pouco mais de corpo e com possibilidade de fazer um jogo. Eu tenho medo do jogo? Tenho, muito medo. Assim como tinha no Grenal. Aí vai se dizer, pô, César, tu não tá otimista. Não, eu sou um otimista sempre com relação às coisas do Grêmio. Mas eu tenho sim muito medo de jogos como esse. Eu tenho muito respeito a jogos como esse e medo de jogos como esse. O Grêmio tem que ser humilde, entender o jogo como algo muito difícil e a partir daí tentar buscar uma solução e um grande resultado. Se o Grêmio vier com o empate de lá, eu vou estar muito contente, porque eu sei que na arena a gente vai estar mais forte, esses meninos vão ganhar mais jogos e nós vamos ter mais chance de fazer aqui a classificação, aí sim indo para a fase de grupos e aí é outra história, é outra vida e a gente sabe que pode render ainda mais. Portanto, só para chamar atenção à curiosidade, titulares versus reservas ou titulares versus os agora titulares. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.